Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos embarcar numa jornada por desertos antigos e palácios grandiosos, para desvendar os mistérios de uma das figuras mais fascinantes da história, a Rainha de Sabá. Quem era ela? Uma monarca poderosa, uma comerciante astuta, ou uma lenda imortalizada em textos sagrados e contos populares? A história dela é um quebra-cabeça espalhado por diferentes culturas e religiões, do judaísmo ao cristianismo e ao islamismo. Ela é mencionada na Bíblia hebraica, no Novo Testamento e no Alcorão. Cada fonte nos dá uma peça diferente, pintando o retrato de uma mulher de poder, riqueza e, acima de tudo, uma sabedoria incomparável. Preparados para viajar no tempo e conhecer a soberana que ousou desafiar a sabedoria do rei Salomão? Então, vamos começar. A história mais famosa sobre a Rainha de Sabá vem do primeiro livro de Reis, na Bíblia hebraica. Segundo o relato, a rainha, cujo nome não é mencionado, ouviu falar da imensa sabedoria do rei Salomão de Israel, um dom que Deus lhe havia concedido. Intrigada e talvez um pouco cética, ela decidiu testar ele pessoalmente. Ela não fez uma viagem simples. Vinda de seu reino distante e discreto, como Sabá, ela chegou a Jerusalém com uma comitiva espetacular. Imaginem a cena: uma caravana de camelos carregados de especiarias raras, uma quantidade impressionante de ouro e pedras preciosas. Era uma demonstração clara de sua própria riqueza e poder. O objetivo dela era claro: propor enigmas e perguntas difíceis a Salomão, para ver se a fama dele era justificada. E o que aconteceu? O texto bíblico nos diz que Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não havia nada que o rei não pudesse explicar. A rainha ficou completamente maravilhada. Ela declarou que a realidade superava em muito tudo o que ela tinha ouvido. A sabedoria e a prosperidade de Salomão eram maiores do que qualquer relato. Impressionada, ela louvou o Deus de Salomão e trocou presentes com o rei. Ela lhe deu o ouro, as especiarias e as pedras preciosas que havia trazido, e Salomão, por sua vez, deu a ela tudo o que desejou, além do que ele lhe deu de sua generosidade real. Depois desse encontro marcante, ela e sua comitiva voltaram para sua terra. A narrativa bíblica é curta, mas deixa uma impressão duradoura de uma mulher inteligente e de status igual ao de um dos reis mais lendários da história. Mas onde ficava exatamente o reino de Sabá? Essa é uma das grandes perguntas que intrigam historiadores e arqueólogos até hoje. A localização exata ainda é tema de debate. As duas teorias mais fortes apontam para duas regiões diferentes. A primeira, e talvez a mais popular, sugere que Sabá estava localizado no que hoje é o Iêmen, no sul da Península Arábica. Essa área era conhecida na antiguidade por sua imensa riqueza, proveniente principalmente do comércio de incenso e mirra, que eram produtos extremamente valiosos. Evidências arqueológicas no Iêmen, como ruínas de grandes cidades e templos, apoiam a ideia de que uma civilização rica e organizada prosperou ali. Outra teoria aponta para a Etiópia, no chifre da África. A tradição etíope é muito forte a esse respeito, e vamos falar mais sobre isso em breve. É possível, também, que o reino de Sabá fosse um império comercial que se estendia por ambos os lados do Mar Vermelho, controlando as rotas comerciais entre a África e a Arábia. Essa dupla localização explicaria a influência cultural encontrada em ambas as regiões. Independentemente de sua localização precisa, uma coisa é certa: Sabá era um centro de poder e riqueza, e sua rainha era uma figura de destaque no cenário internacional da época. Agora vamos cruzar o Mar Vermelho e ir para a Etiópia, onde a história da Rainha de Sabá ganha contornos épicos e um novo nome: Maqueda. A narrativa etíope está detalhada no Quebra-Nagast, ou A Glória dos Reis, um texto sagrado para os cristãos ortodoxos etíopes, compilado por volta do século XIV segundo o Quebra-Nagast. A história não termina com a troca de presentes em Jerusalém. A rainha Maqueda e o rei Salomão tiveram um filho. A história conta que, durante sua visita, Salomão se encantou com a beleza e inteligência de Maqueda. Em uma noite, após um banquete, ele a enganou para que dormisse com ele. 9 meses depois, no caminho de volta para Sabá, Maqueda deu à luz um filho, a quem chamou de Menelik, que significa filho do homem sábio. Quando Menelik cresceu, ele sentiu o desejo de conhecer seu pai. Ele viajou para Jerusalém e foi recebido com grande honra por Salomão, que o reconheceu imediatamente. Salomão tentou convencer Menelik a ficar e se tornar seu herdeiro em Israel, mas o jovem príncipe estava determinado a voltar para a Etiópia. Salomão concordou, mas com uma condição: que os primogênitos dos nobres de Israel acompanhassem Menelik, para estabelecer um novo reino judaico na Etiópia. E aqui a história toma um rumo ainda mais incrível. Segundo o Quebra-Nagast, antes de partir em viagem, os jovens nobres israelitas, sem o conhecimento de Menelik, roubaram a Arca da Aliança do Templo de Jerusalém e a levaram secretamente para a Etiópia. Quando Salomão descobriu, já era tarde demais.
a arca já estava a caminho de sua nova casa. Para os etíopes, essa história é fundamental. Ela estabelece a linhagem salomônica dos imperadores etíopes, que governaram até a queda do imperador Haile Selassie, em 1974. E, mais importante, eles acreditam que a Arca da Aliança original está, até hoje, guardada em uma capela na cidade de Aksum, protegida por um único monge guardião. É uma história que conecta diretamente a identidade nacional e religiosa da Etiópia a essas duas figuras lendárias. A rainha de Sabá também tem um lugar importante na tradição islâmica, onde é conhecida como Bilquis. A história dela é contada no Alcorão, na Sura An-Nahl, ou a Formiga. A narrativa islâmica tem semelhanças com a bíblica, mas com detalhes únicos e um foco diferente. Na versão do Alcorão, é o rei Salomão, ou Sulaiman, como é chamado em árabe, que inicia o contato. Salomão, que tinha o poder de falar com animais e comandar gênios, ou djinns, descobre através de um de seus pássaros, a polpa, a existência de um reino rico em Sabá, governado por uma rainha poderosa. No entanto, ele fica perturbado ao saber que a rainha e seu povo adoram o sol em vez de Deus. Determinado a convertê-los, Salomão envia uma carta à rainha Bilquis, convidando-a a se submeter a Deus. Bilquis, mostrando sua sabedoria diplomática, decide não responder com hostilidade. Em vez disso, ela envia presentes a Salomão para testar suas intenções. Salomão recusa os presentes, afirmando que o que Deus lhe deu é muito melhor, e reitera seu chamado à submissão. Intrigada, Bilquis decide viajar para encontrar Salomão pessoalmente, e é aqui que a história se torna ainda mais milagrosa. Antes da chegada dela, Salomão pergunta a seus conselheiros, incluindo os djinns, quem poderia trazer o trono dela de Sabá para seu palácio em Jerusalém. Um djinn poderoso se oferece para trazê-lo num piscar de olhos, e assim o faz. Quando Bilquis chega, Salomão mostra-lhe o trono, perguntando se é o dela. Ela fica espantada e reconhece seu trono, percebendo o poder extraordinário de Salomão. Em seguida, ela é convidada a entrar em um palácio, cujo chão é feito de cristal tão polido que parece água. Pensando ser um lago, ela levanta seu vestido, revelando suas pernas. Salomão a corrige, explicando que é apenas cristal. Diante de tantas demonstrações de poder e sabedoria divina, Bilquis declara sua fé, abandona a adoração ao sol e se submete a Deus, junto com Salomão. No Islã, a história de Bilquis não é sobre romance ou linhagem, mas sim uma poderosa lição sobre fé, sabedoria e a transição da idolatria para o monoteísmo. Ela é vista como um exemplo de uma governante sábia que reconheceu a verdade e a abraçou. Ao longo dos séculos, a rainha de Sabá transcendeu os textos religiosos e se tornou um ícone na arte, na literatura e na música. Desde a Idade Média, sua imagem foi usada em vitrais de catedrais europeias, muitas vezes como uma prefiguração da visita dos reis magos a Jesus, simbolizando a sabedoria do mundo pagão reconhecendo a divindade. Durante o Renascimento, pintores como Piero della Francesca e Tintoretto a retrataram em cenas grandiosas do encontro com Salomão. Na música clássica, Handel compôs o famoso Oratório Salomão, que inclui a peça instrumental A Chegada da Rainha de Sabá, uma música vibrante que evoca a pompa e a energia de sua comitiva. Na literatura moderna, ela aparece em poemas e romances, frequentemente retratada como uma mulher exótica, poderosa e sedutora, um símbolo de um Oriente misterioso e encantador. Ela inspirou poetas como o francês Gerard de Nerval e o irlandês W.W. Yeats. Cada era, cada artista, projetou nela suas próprias ideias sobre poder feminino, sabedoria, exotismo e espiritualidade. Essa capacidade de ser constantemente reinventada é uma das razões pelas quais sua história continua a nos fascinar tanto. Então, quem foi, afinal, a Rainha de Sabá? Uma rainha histórica do Iêmen ou da Etiópia? Uma figura lendária criada para exaltar a sabedoria de Salomão? Ou uma combinação de tudo isso? A verdade é que a falta de evidências arqueológicas diretas e conclusivas sobre ela deixa muito espaço para a imaginação. Ela vive nesse espaço fascinante entre a história e o mito. Para os historiadores, ela representa um período de intensas trocas comerciais e culturais no mundo antigo. Para os religiosos, ela é um símbolo de sabedoria e fé. Para os etíopes, ela é a mãe fundadora de sua nação e a guardiã de sua identidade sagrada. E para o resto de nós, ela é a personificação do mistério, uma rainha cujo nome verdadeiro talvez nunca saibamos, mas cuja lenda continua a ecoar através dos milênios. Uma mulher que viajou pelo deserto, não em busca de guerra ou conquista, mas em busca de conhecimento. E essa, talvez, seja a parte mais inspiradora de sua história. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pelos rastros da Rainha de Sabá.
A história dela nos mostra como uma única narrativa pode se transformar e adquirir novos significados em diferentes culturas, provando que as grandes lendas são imortais. O que você acha? A Rainha de Sabá foi uma figura histórica real? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu adoraria saber o que vocês pensam. E se você gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios da história comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo.